Ok. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho segundo o relato de Marcos. Nós daremos continuidade à série que nós estamos fazendo do Evangelho de Marcos. Nós estamos agora no capítulo 9. Geralmente o Biro coloca a letra, né? Hoje nós estamos com várias ausências, né? Incluindo a dele, então ficaremos sem a Bíblia no Data Show. Então, se alguém tiver sem e quiser acompanhar, inclusive acho que eu tenho mais Bíblia aqui na mochila. Marcos capítulo 9. Nós leremos a partir do 14. Marcos 9, a partir do 14. A palavra do Senhor diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está aqui com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não o conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Vamos parar aqui. Na próxima semana a gente vai continuar a partir do versículo 30. Então fomos até o versículo 29 e eu quero pensar algumas coisas com vocês. Nós estamos tratando do Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo por capítulo. Na última semana nós estávamos no episódio da transfiguração. Jesus subiu ao monte, levou alguns discípulos, os discípulos viram Jesus brilhando em glória, viram Elias e Moisés conversando com Jesus e eles estavam lá no monte. Só que lá embaixo, olha o que estava acontecendo. Estava acontecendo isso aqui, os outros discípulos tinham que expulsar demônio, não estavam conseguindo, e a gente tem aqui um contraponto. Gente, vamos pensar um pouquinho, antes da gente entrar no texto, quantas vezes na nossa vida nós já não passamos por experiências que um dia parece que está tudo lindo na nossa vida, está tudo ótimo, de repente você tem que descer do monte, e as coisas já não estão tão bem como você esperava. Essa foi a sensação dos discípulos. Eu não sei quantos de vocês tiveram experiências marcantes com relação a isso. Mas só para ilustrar para vocês mais ou menos o nível de frustração, eu e a Jéssica, a gente tinha moto, né? Tínhamos uma moto, e aí o meu pai mexia com alguns negócios de salão de beleza. Vendia produto para salão de beleza, tudo. E meu pai fez uma venda razoavelmente grande aqui em Lucas. E o comprador falou para ele, eu tenho um carro, um Peugeot 106, né? Bem antiguinho, acho que era 2000, 98, não lembro, né? Era mais ou menos por aí. E ele falou, e eu posso dar ele como uma parte do pagamento. Aí meu pai conversou comigo e falou, Júnior, se você quiser, é porque meu pai me chama de Júnior, né? Vocês me conhecem como pastor Romilson, mas eu sou Romilson Júnior, então meu pai me chama de Júnior. E aí meu pai falou, Júnior, a gente pode fazer o seguinte,
Eu passo esse carro para você, você me passa a moto, não precisa passar nenhuma diferença. E aí eu vendo a moto e me viro. Aí eu falei, ótimo, né? Oportunidade de ter o primeiro carro. E aí ficamos super felizes, viemos até Lucas para poder buscar o carro, a gente morando em Cuiabá. Voltamos com o carro, tudo ok. Gente, só que o carro tava só bagaço. O carro parecia uma grande bênção, mas não foi bem assim. A chave, só de abrir o carro, a chave quebrou nele, a gente já não conseguia achar ninguém que conseguia fazer aquela chave. Em uma semana com o carro teve tanta manutenção que eu tive que chegar para meu pai e falar, pai, eu agradeço a bênção, mas me devolve a moto. Então, sabe, essa experiência de, puxa, a vinda para cá, para Lucas, foi, graças a Deus, a gente está dando um passo a mais na nossa vida, está conquistando o nosso primeiro carro, né? A gente já era casado, conquistando o nosso primeiro carro, se livrar da moto, da chuvarada, dos sustos, mas passou uma semana, já estava a gente de novo na moto. Gente, na nossa vida tem muita coisa que é assim, que de uma semana para outra as coisas mudam muito. Às vezes de um dia para o outro as coisas mudam muito. E aconteceu também com Jesus e com os discípulos. Eles estavam lá em um momento lindo, gente, uma glória maravilhosa. Testemunharam uma coisa sensacional. Quando eles descem, é como se fosse, o mundo real não é aquele lá. Nós temos grandes experiências, nós temos ótimos momentos, nós temos grandes experiências com Deus, inclusive. Mas na maior parte do tempo, as coisas são como a gente vê por aqui. Então a gente precisa se preocupar com muitas coisas. E acontece isso com os discípulos. Então, quando desce Jesus e os discípulos, desce Jesus com os três, né? Pedro, Tiago e João. Os outros estão ali naquele salcedo, por assim dizer. E, gente, imagina a agonia que devia ser para os discípulos. Porque eles já haviam saído em outros momentos para expulsar demônio, para fazer as coisas. Porque Jesus já tinha dado autoridade quando ele envia os discípulos. E agora os discípulos estão lá e não conseguem expulsar. Imagina a sensação dos discípulos tendo que explicar, falando, mas gente, a gente sempre fez assim e funcionava, e dava certo. E de repente parece que não estava mais dando certo. E aí Jesus vê uma discussão e o pai muito aflito, né? Então primeiro a gente vê do 17 ao 19 a agonia do pai e dos discípulos, né? Fica todo mundo um pouco aflito e o pai, para a gente ter noção da aflição dele, em um curto espaço de tempo, a gente leu aqui, quantos versículos a gente leu? Pouco mais de, acho que 13 versículos nós lemos. Nesse espaço, o pai fala 4 vezes o que acontece com o filho. A gente vê o desespero do pai no clamor para que Jesus ajudasse. E ele vai descrevendo, e eu não sei para vocês, se na primeira leitura já chamou atenção, mas é assustador. Gente, é assustador você ver isso com qualquer outra pessoa. Deus queira, não sei quantos de vocês já testemunharam, alguém tendo alguma manifestação espiritual negativa, mas é uma experiência horrível de se testemunhar. Agora, imagina a aflição de um pai vendo isso com o filho e como ele fala, há muito tempo isso acontecendo. Então, a gente consegue perceber na descrição do pai a agonia, a angústia, o sofrimento que ele estava passando. E aí ele viu em Jesus a esperança. Mas quando ele chegou lá, os discípulos não conseguiram. Então as coisas assustam um pouquinho, né? Ainda mais no caso do pai. É importante, gente, abrir um parênteses. Eu não sei, acho que na versão de vocês, acho que todos vocês estão com uma versão diferente da minha, né? Ou de vocês é igual, diferente também, né? Talvez alguma versão já esteja falando que ele teve ataque, que ele tinha ataque de epilepsia ou convulsionava. E, gente, essa é uma parte só da descrição. Ele não tinha apenas ataque epilético. O problema dele não era apenas isso. O problema era espiritual. Então o texto não está dizendo, gente, que toda pessoa que tem epilepsia é espiritual o problema. Não. O texto está dizendo que nesse caso, quando ele era possuído, ele ficava sem fala, sem audição e tinha ataques epiléticos. Ou seja, a gente está vendo um caso pontual. E aí a gente vai ver Jesus lidando com isso, né? E é interessante lembrar que Jesus lida com isso de maneira definitiva. Quando Jesus resolve, ele resolve de uma vez por todas. Enquanto que, por exemplo, a epilepsia é algo que não tem cura, então ela fica sempre sendo tratada, né? No versículo 19, diz assim, 19. E por favor, deixem a Bíblia aberta, já que a gente não vai conseguir colocar aqui no Data Show. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Gente, nesse trecho,
talvez muita gente esperasse que Jesus iria repreender apenas os discípulos, porque os discípulos que não foram capazes de expulsar o demônio. Só que Jesus não repreendeu só os discípulos, Jesus repreendeu toda a geração. Gente, isso é um exercício importante que a gente precisa lembrar. Às vezes a gente acha que o problema está sempre no outro. O pai do menino, por exemplo, poderia achar que o problema estava nos discípulos, certo? Mas havia problema também nele. A gente vai perceber que a fé dele também não era uma fé muito sólida. E, gente, Jesus, ele tratou ali com todo mundo. E ainda hoje ele faz a mesma coisa. Às vezes você pensa que Jesus, ele vai tratar de maneira especial com aqueles que são mais próximos dele. Ah, não, ele vai cobrar mais os discípulos. Ele vai cobrar mais dos pastores, dos missionários, ele vai cobrar mais. Gente, sem sombra de dúvidas, os líderes têm uma série de responsabilidades. Mas no que diz respeito à fé, Jesus espera que vocês que estão me ouvindo tenham a mesma fé que eu, que estou pregando. Por quê? Porque a fé que Jesus espera de todos é aquela fé que ele comparou com um grão de mostarda. Uma fé verdadeira que é crescente, que vai aumentando no decorrer da caminhada. Então não há justificativa para que os demais tivessem falta de fé. Jesus fala, olha, geração incrédula, né? Então ele fala para todo mundo que está ouvindo ele que é preciso rever as coisas. Só que eu quero pensar com vocês não só na agonia do pai e nem na questão da incredulidade da geração. Eu quero pensar com vocês alguns pontos. Primeiro, em meio à agonia, teve um momento que as coisas começam a mudar. Qual que é esse momento? É quando Jesus chega, gente. Jesus, ele como o Senhor de todas as coisas, quando Jesus chega, ele tem impacto. Quando ele chega, ele muda as coisas de lugar, ele mexe com as coisas. E Jesus, ao chegar, a sensação que dá logo de cara é de que ele não trouxe alívio. Percebam, versículo 20, gente, o que diz. Jesus falou no 19 para trazer o menino, no 20. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando a boca. Gente, Jesus chegou e não trouxe calmaria logo de cara. Primeiro contato da chegada de Jesus, o menino começou a ter crise de novo. O menino convulsionou, rolou no chão, aquela coisa assustadora. E, gente, a verdade é que quando você está com alguma doença, quando você passa por alguma coisa, você precisa fazer um tratamento, eu nunca vi alguém que falou, não, o tratamento foi uma delícia. Foi maravilhoso o tratamento. Geralmente o tratamento não é muito agradável, mas a cura é agradável. Não sei quantos de vocês já passaram por uma experiência de ter algum corte. Acho que o Zuriel passou recentemente de ter corte, não passou? Quando você tem um corte, você chega para poder fazer o curativo, né, para poder dar ponto e tudo, só que eles não te dão uma anestesia antes de lavar. Se você tem um corte, primeiro eles vão lavar o corte que você tem. Eu passei por isso com um corte na cabeça, quando eu era adolescente, que eu fui atropelado. E aí, um corte na cabeça, eles pegam uma escovinha e passam a escovinha para poder tirar qualquer resíduo de sujeira. E, gente, aquilo dava uma agonia enorme. Mas só que aquilo tinha que ser feito em nome do quê? Da cura, certo? Fazia parte do tratamento. Quando Jesus chega, tem muita coisa que Jesus muda de repente. Mas tem coisa que quando Jesus chega, primeiro as coisas agitam um pouco, primeiro dói um pouco, primeiro incomoda um pouco. Vocês querem alguns exemplos da nossa vida pessoal? É só você olhar. Quando Jesus chega e fala, ó, Romilson, você precisa parar de fazer isso. Você sabe que não deveria fazer tal coisa. Você sabe que isso desonra a Deus. E se você fez isso ao longo da vida por muito tempo, isso não vai ser fácil. Para você deixar isso, dói, é renúncia. Jesus chegou, ele está mudando a sua vida. Mas as coisas às vezes doem. Tem um preço a ser pago no sentido de renúncia das coisas. E aqui, quando Jesus chegou, começou uma agitação, né? Então, assim como na nossa vida, muitas vezes, primeiro as coisas se agitam, mas Jesus vai continuar o processo. Vocês já devem ter ouvido, pelo menos alguma canção, ou a música, ou o versículo, que fala, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. E é isso. Jesus começou, gente, dói um pouco, incomoda um pouco, mas ele quem vai terminar a obra. Então ele chega aqui diante do menino e ele começa a agir. E mais uma vez o que acontece, o pai descreve como que as coisas aconteciam. Quando o demônio vinha sobre o menino, como que ele fazia? Além de todas essas coisas que a gente já tinha falado, o pai destaca, ele levava o menino na água e no fogo, tentando matá-lo.
Gente, a gente vê aqui a maneira de agir do inimigo, como ele nos leva, tenta nos levar, né? Tenta nos levar sempre para os extremos, sempre para os extremos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos aprender a ser pessoas equilibradas. Por isso que a Bíblia fala em ser longânimo. O que é longânimo? É de longo ânimo, é a pessoa que é mais paciente, que demora mais para estourar, que demora mais para perder a linha. Nós somos chamados para ter justamente essa paciência, esse longo ânimo. E, gente, o inimigo usa muitos extremos. A gente precisa estar atento a isso. E quando se fala em extremo, gente, tem um autor que eu gosto muito, que eu vivo recomendando para vocês, chamado C.S. Lewis, que ele tem um exemplo muito bom, que ele fala o seguinte: quando é levado ao extremo, até o amor materno pode ser ruim. E a gente olha e fala, mas como assim, gente? Porque vocês já devem. Aqui nós temos mães. As próprias mães às vezes olham e falam, puxa, por amar demais, eu protegi muito e eu criei problema para o meu próprio filho. Ou seja, às vezes até o excesso de amor gera problemas. Então, isso é só um exemplo de como as coisas em excesso, até o que era positivo, pode criar problemas. E o inimigo usa muito bem isso. Ele leva para os extremos. Então ou a pessoa é sempre, um ditado que a minha mãe usava, é 8 ou 80, entendeu? Ou a pessoa ama todo mundo ou ela odeia todo mundo. Ou a pessoa faz tudo com alegria ou a pessoa faz tudo com ódio, reclamando, chutando tudo. Então, na verdade, nós precisamos desenvolver o equilíbrio. E é isso que a Bíblia nos convida, e aqui a gente vê como o inimigo tenta usar essa questão de extremo o tempo inteiro. Avançando um pouquinho mais no texto, a gente já está caminhando para a parte que Jesus vai curar, né? No versículo 23 e 24, diz assim, 23. Se podes, disse... Na verdade, vamos ler o 22, gente. Muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se podes... Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Gente, ele está diante de Jesus, o Pai, e ele fala assim, Jesus, se podes, ajuda a situação do meu filho. E Jesus fala para ele, se podes? Você não acredita muito bem que eu posso fazer? Gente, em outras palavras, parece como se Jesus estivesse dizendo, mas uai, por que você trouxe seu filho se você não acredita que eu posso fazer? Só que a gente precisa pensar um pouquinho em todo o acontecimento. Ele leva o filho. Chega quem? Os discípulos de Jesus. E tenta expulsar e não consegue. O fato dos discípulos de Jesus não terem conseguido, certamente, fez com que ele ficasse em dúvida até sobre Jesus. E, gente, a gente precisa aprender uma lição aqui. Não é porque os homens não conseguem fazer algo que Deus não consegue fazer algo. Não é porque você esperava que alguém fizesse tal coisa e a pessoa foi incapaz de fazer, que Deus vai ser incapaz de fazer. Aqui nós temos uma clara lição de que nós precisamos cuidar para que a ação dos outros não abalem a nossa fé. E outra coisa, a gente precisa cuidar para que nossa ação não abale a fé dos outros. Por exemplo, muitas vezes, nós que falamos muito do amor de Jesus, nós que falamos de Cristo e não demonstramos a Cristo, automaticamente a gente atrapalha a fé dos outros. Não foi o caso dos discípulos. Os discípulos fizeram o que eles podiam. Depois eles perceberam, Jesus explicou o que de fato aconteceu. Mas muitas vezes nós podemos acabar tendo a nossa fé limitada por confiar, esperar demais de pessoas, e muitas vezes nós podemos acabar atrapalhando a fé alheia por conta do nosso modo de agir. Só que aqui a gente percebe um episódio interessante. Ele fala, se podes. E aí Jesus pergunta, se podes? E qual que é a resposta do Pai, gente? É uma resposta interessantíssima. Porque ele fala, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Gente, ninguém, na verdade eu não vou falar ninguém para não exagerar, mas dificilmente as pessoas chegam até Jesus tendo uma fé perfeita. A nossa fé, muitas vezes, é por isso que Jesus compara com um grão de mostarda. É pequeno, mas cresce, se torna uma árvore vistosa. E, gente, nós precisamos entender que a nossa fé é falha. Mas isso não deve ser motivo para a gente desistir da caminhada. Para a gente olhar e falar, não, eu nunca serei capaz de andar com Jesus. Mas é o contrário, igual esse pai. O pai, quando Jesus fala, essa é a fé que você tem, em outras palavras, ele fala, Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer a incredulidade.
Rejane, Zuriel, Adriano, Jéssica, todos vocês que aqui estão. Quando você estiver com a fé titubeando diante do Senhor, sabe? Em uma situação que você olha e fala, Senhor, eu não vejo saída. Senhor, eu creio em Ti, mas eu não vejo, eu não sei das coisas. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. É o Senhor quem nos ajuda na nossa fé. A gente não consegue aumentar a nossa própria fé. É o Senhor que aumenta a nossa fé. Às vezes, olhar para trás, olhar para o que Deus já fez nas nossas vidas, ajuda a aumentar a nossa fé. Mas ainda assim, é olhar para o que Deus fez. Não é olhar para o que a gente fez que aumenta a nossa fé. Então, esse pai foi extremamente humilde, gente. Ele foi honesto com Deus. Ele falou, eu creio. Em outras palavras, tanto que eu estou aqui. Eu creio. Mas eu não creio assim como eu gostaria. Então, ajuda a aumentar a minha fé. Então, gente, lembram? Não sei quantos de vocês vão lembrar, mas a gente viu há um tempo atrás os fariseus chegando para Jesus e falando, me dê um sinal, nos dê um sinal dos céus, para que a gente creia em Ti. Ou seja, eles exigiam que Jesus os convencesse que Jesus era digno de fé. Agora, olha a diferença desse pai. Esse pai não está colocando Jesus em teste. Ele, na verdade, ele sabe que o problema é ele, que a fé dele que poderia ser melhor. E aí, por isso, ele fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não é o Senhor que precisa me convencer das coisas. Sou eu que preciso me convencer do Senhor. Sou eu que preciso me convencer de Ti. Então, a gente precisa desenvolver esse coração do Pai, de olhar e falar, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Gente, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a sua fé está fraca, não desista, não desista. Tem uma frase que eu guardo muito comigo, que é, quando você não quer orar, é quando você mais precisa orar. E a gente precisa se apegar a isso. Às vezes a nossa fé está tão fraca que a gente não quer orar, não quer falar com Deus. Mas é justamente nesse momento que você precisa falar com Deus. Então, esse pai serve de espelho, tanto que, além da postura dele, a gente vai ver o que Jesus fez na vida deles, né? O que Jesus fez com o filho. E, gente, a gente também precisa pensar muitas vezes que a gente passa por situações que a gente está igual a esse pai. Em que sentido? O pai estava ali pelo filho. Às vezes você pode estar colocando diante do Senhor a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, a vida do seu pai, da sua mãe, de alguém que você conhece está em situação de enfermidade. E, gente, você precisa ter a perseverança desse pai. Mantenha o exercício de orar, de buscar por essa pessoa, entregando ela diante do Senhor. Nós não sabemos exatamente a forma como Deus vai agir e nem quando, mas nós devemos continuar a buscar o Senhor, como esse pai foi até Jesus. E mesmo com os discípulos de Jesus não conseguindo, ele permaneceu ali. Ali estava ele. De repente ela dá uma agitada, né? E caminhando para a parte final, gente, eu gostaria de ler com vocês o versículo 25 ao 27. Diz assim, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de pessoas dizerem, ele morreu. Gente, nós estamos diante de algumas riquezas aqui, né? Nós precisamos pensar num recomeço, que é o que Jesus está providenciando aqui a esse pai. Ele providencia não ao pai apenas, mas principalmente ao filho, mas o pai que estava em todo esse momento, testemunhando tudo. O filho foi abençoado pela fé do pai, certo? O texto em nenhum momento menciona a atitude do filho. Era o pai que estava guiando ali. A gente não tem noção nem da idade exatamente, de uma série de coisas do menino. Mas foi através da fé do pai, ela que o conduziu até Jesus e os dois desfrutaram o recomeço. Gente, Deus faz coisas em nossas vidas que às vezes demora, às vezes parece uma agonia intensa. Mas quando Deus faz, ela respinga sobre quem está ao nosso redor. O milagre foi sobre o menino, mas o alívio vem sobre o pai. Só que a forma como acontece mostra muito bem o que eu falei para vocês lá no começo. Primeiro o menino se agitou, né? Ficou naquela coisa. Aí agora, depois que Jesus realiza o grande feito,
O menino parece morto, gente. E a gente vai voltar nisso. Só quero pensar mais uma vez sobre o processo em que Jesus expulsa o demônio e que mostra a autoridade de Jesus. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque, gente, o mundo espiritual gera muitas dúvidas, muitas questões, e a gente vê muita coisa por aí, na TV, em culto transmitido pela TV, em filme de terror que envolve espiritualidade, um monte de coisa. E, gente, mais uma vez, Jesus não fez nenhum show para expulsar o demônio. Jesus não entrevistou o demônio, Jesus não fez perguntas para o demônio. A gente viu Jesus fazer várias expulsões, e até agora só teve uma vez que Jesus conversou com o demônio, que foi quando Jesus perguntou qual era o nome, e ele falou que eram muitos, era uma legião. Que Jesus quis mostrar justamente isso, que às vezes o nível de maldade era tanto que uma legião possuía um indivíduo. E aí Jesus expulsa, mas não tem conversa com o inimigo. Até porque, gente, a Bíblia nos fala que o diabo é o pai da mentira. Para que ao expulsar um demônio você vai ficar entrevistando o demônio, conversando com o demônio, se ele é mentiroso? Jesus mostra o seguinte, ele chega e ele expulsa. Jesus não tem conversa, não tem show. Quem estava fazendo um espetáculo, por assim dizer, um espetáculo entre aspas, era o demônio, que estava agitando, fazendo todo um rebuliço. Jesus não. E outra coisa, não teve óleo ungido, não teve água benta, não teve crucifixo, igual filme de terror infantil, não teve nada que Jesus usou. A autoridade estava sobre o quê? Sobre a palavra de Jesus. Então, gente, muitas vezes as pessoas criam muita coisa, mas a gente deve olhar para o exemplo de Jesus. Diante de uma ação maligna, o que Jesus fez? Repreendeu e expulsou. E nós precisamos ter a fé e a autoridade de quando você se sentir perturbado por alguma coisa, de orar e repreender. Senhor, eu repreendo não no poder do meu nome, mas do nome de Jesus, que é quem tem a autoridade. Então, sem muitas preocupações, gente, sem muito show, sem achar que, meu Deus, eu preciso ter não sei o que em casa para afastar isso, para afastar aquilo. Não, o que afasta é o poder do Evangelho, a autoridade de Jesus sobre a sua vida, sobre os ambientes em que você está, através da sua vida. Então, aí a gente chega no momento em que Jesus, de fato, expulsa o demônio, só que parece que o menino morreu. Gente, eu falei que Jesus chega e ele muda as coisas. E ele vai trazer o alívio, vai resolver. Só que, no primeiro momento, gerou um choque muito grande e depois, talvez um choque ainda maior do que o primeiro. Porque depois do agito, veio a sensação de que o menino estava morto. Gente, Jesus sabe muito bem o que ele está fazendo. Às vezes, Jesus faz coisas na nossa vida, coisas que você orou, que você colocou diante do Senhor, e que depois você vai e você fala, mas meu Senhor, por que eu estou passando por isso? Meu Senhor, eu confiei em Ti, eu tenho certeza que foi o Senhor que me trouxe até onde eu estou, mas por que está acontecendo isso? Gente, a gente precisa confiar ainda um pouco mais de que o Senhor tem os meios dele. O menino parecia morto, mas na verdade ali estava começando a vida dele, a vida sem tudo aquilo que o perturbou. Muitas vezes a nossa vida parece assim também. A gente olha e a gente fala, meu Deus, eu cheguei num lugar que daqui parece que não vai mais. E Deus é capaz de fazer justamente desses lugares as coisas avançarem de modo inimagináveis. Gente, eu falei para vocês que estava caminhando para finalizar, né? Nós lemos já a parte final. Muita gente tem curiosidade sobre a fala de Jesus no versículo 28 e 29, quando ele fala que existem espíritos que saem só com jejum e oração. Algumas versões vão trazer só jejum, mas Mateus e Lucas traz jejum e oração ao falar do mesmo episódio. Então, eles se complementam. Gente, o que Jesus está dizendo sobre isso é que existe um mundo espiritual. Sem dúvida existe um mundo espiritual. Efésios fala muito mais sobre esse mundo espiritual. Mas, gente, para vencer as batalhas desse mundo espiritual, é com oração e jejum. Jejum é disciplina justamente para crescimento. O que é, gente, o jejum? Eu não sei se vocês têm o hábito de jejuar, né? Geralmente, os batistas não têm muito hábito de jejuar, né? E isso não é algo positivo, é uma falha que muitas vezes nós batistas temos, né? E, gente, o jejum é você dizer o seguinte, meu Senhor, eu quero ter um tempo que eu não vou me preocupar nem em comer, eu vou me preocupar em buscar a Tua vontade, em me consagrar, em orar, em ouvir a Tua palavra, em fazer o que se espera de um filho de Deus.
ter esse tempo com o Senhor a ponto de que eu não vou me alimentar nem fisicamente. Nesse período eu vou buscar o alimento apenas espiritual. O jejum é esse período de abstinência que você vai fazer. Às vezes você pensa e fala, puxa, eu nunca fiz isso. Se eu tentar fazer, eu vou morrer. Começa aos poucos. Faz um período. Às vezes você come, vamos supor, você acorda às 6. Aí você come de manhã, né? Come o café da manhã, ou come 9, 10 horas da manhã, e depois vai comer de novo no almoço, meio-dia, 1h. E você nunca fez, ao invés de fazer um jejum o dia inteiro, fala, não, dessa vez eu vou fazer o jejum no período da manhã, das 6 até o almoço. E, gente, faça. Procure ter esse tempo em que você vai orar mais, vai pensar mais na palavra do Senhor. E o jejum é uma ferramenta de nos fortalecer na nossa intimidade com Deus. Então, por isso que ele falou, ó, alguns são expulsos somente por jejum e oração. Em outras palavras, por fortalecimento espiritual. Nós precisamos, sim, de fortalecimento espiritual. Se você não acreditasse em mundo espiritual, você não ia estar ouvindo uma pregação sobre o Deus eterno, que está acima de nós e que é espírito, né? Então, nós acreditamos no mundo espiritual, nós precisamos nos preparar para ele, né? Lidar com ele. Todo mundo aqui já assistiu Quarto de Guerra? Vocês já assistiram Quarto de Guerra? Nunca ouviram falar? É um filme cristão que vale a pena assistir. Já assistiu, Regiane? Vale a pena assistir. Eu acho que tem no Netflix, não sei se tem, mas é um filme já meio antigo, é meio fácil de achar. E ele reflete muito bem essa ideia, porque o quarto de guerra é o quarto de oração, na verdade. E, gente, é justamente em oração que a gente vence as nossas batalhas. Às vezes a gente é incapaz de fazer as coisas. Na verdade, na maioria das vezes nós somos incapazes de fazer as coisas. Vou pegar um exemplo. Você pode estar orando por uma pessoa, mas essa pessoa tem um coração muito duro, você não consegue mudar o coração dessa pessoa. Então como que você entra nessa batalha? Orando para que Deus mude o coração dessa pessoa, porque você não consegue mudar. Então, as nossas batalhas são vencidas em oração. Por isso que Jesus fala sobre o jejum e a oração. Existe batalha, existe um mundo espiritual e ele é vencido no quarto de guerra, gente. Em oração, com a palavra. E outra coisa que a gente aprendeu nessa história, já estou recapitulando com vocês. A fé precisa crescer. A nossa fé é imperfeita. Ela tem onde melhorar. E a gente melhora a nossa fé. A própria Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa, assim como esse pai, buscar Jesus para que ele aumente a nossa fé. E como que a gente vai buscar Jesus? Em oração, em jejum, meditando na palavra. Então Jesus nos dá uma série de ferramentas. E, gente, nós estamos diante de um episódio que resume muito bem o que é o Evangelho. Por quê? Não sei quantos de vocês se lembram, mas Romanos fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e falhas, nossos delitos. Nós estávamos entregues ao pecado, à escravidão do pecado, como mortos. Mas, assim como esse menino, Jesus apareceu na nossa vida, Jesus muda as coisas da nossa vida, e nós que éramos mortos, Jesus nos toma pela mão. Assim como ele tomou o menino. Quando todo mundo olhou e falou, ele está morto, Jesus pegou ele pela mão. E nós, quando nós parecíamos entregues ao pecado, quando muitas vezes poderia até existir pessoas que olhassem para nós e falassem, nossa, esse não tem jeito, Jesus nos tomou pela mão igual esse menino. E Jesus nos trouxe de volta à vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse menino testemunhou exatamente o que é a mensagem do Evangelho. E, gente, na mensagem do Evangelho tem renúncia, tem dor, tem angústia, mas tem vida. O menino sofreu quando Jesus chegou, mas o menino foi embora aliviado diante de Jesus. E Jesus, quando ele nos toma pelas mãos, ele não só nos dá vida, mas ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá uma vida que não é perecível, ele nos dá uma vida que é além do que a gente é capaz de imaginar. É uma vida que não se resume a essa terra. Então, gente, assim como na vida do menino, Jesus chegou. E na nossa vida, Jesus chegou. Quando ele chega, dói um pouco, mas ele sabe o que está fazendo. Amém? Vamos orar?